público aqui presente. Queria cumprimentar em especial o presidente do sindicato, o Joel Alves, e o nosso Luceni, o delegado do sindicato aqui de Antônio Carlos. Quero convidar a todos a ficar de pé para nós fazer uma oração, para iniciar bem os nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 13ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 3 de maio de 2016. Aos 3 dias do mês de maio de 2016, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 4º período legislativo, solicitando ao vereador Edson que fizesse a oração inicial com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente solicitou à primeira secretária, a vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária do 4º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade, com ressalva da vereadora Lucide. O presidente também pediu desculpas porque, na sessão anterior, quando fez uso da tribuna, comentou que o nosso posto de saúde havia ficado sem atendimento durante 4 dias, segundo informações que recebeu de munícipes. Na realidade, isso não ocorreu, pois a própria vereadora Anice trabalhou. Elisiário também pediu desculpas aos funcionários que trabalharam nesse período, dizendo que precisamos obter as informações concretas antes de expor qualquer assunto nesta casa. Em seguida, a segunda secretária iniciou a leitura do expediente recebido. Lida inicialmente a emenda modificativa ao projeto de lei 1585/2016, que visa conceder revisão aos servidores públicos municipal. Também foi lida a emenda supressiva ao mesmo projeto de lei, lido ainda o projeto legislativo 213/2016, que concede revisão aos servidores do Legislativo e vereadores. Lido, por último, a indicação 57/2016 do vereador Edson ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo, solicitando a realização de melhorias na rua Benjamin Felipe, na localidade de Alto Vila 12. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para o vereador Edson. O vereador iniciou sua fala justificando sua indicação, lida no expediente, dizendo que moradores locais reclamam que a rua Benjamin Felipe, na localidade de Vila 12, não vem recebendo a devida manutenção do poder público. Que em 2015 foi realizada uma melhoria nesta via, onde depositaram material, espalharam com a carregadeira e compactaram com o rolo. Porém, após esse trabalho, não foi realizada mais nenhuma melhoria nesta via, chegando novamente a uma situação muito ruim, que ao menos seja realizado o patrulhamento. Edson também fez um comentário sobre a rua João Paulo Júnior, na localidade do Louro, incluída na pauta desta sessão para ser colocada em votação. Disse ser conhecedor dessa região e sabe onde está localizada a referida via, sendo totalmente favorável à sua denominação para que os moradores locais possam ter um endereço, obter a rede de energia e receber melhorias do poder público.
Edson voltou a comentar sobre o reajuste dos funcionários públicos municipal. Disse que a vereadora Lucido lembrou que em 1994 os servidores municipais não receberam reajuste. Porém, Edson afirma que no período de 1993 a 1996 houve categorias que receberam reajuste de 50% a 100%, ao contrário de hoje, onde os servidores não estão recebendo sequer a reposição da inflação, mesmo esse governo tendo prometido muito para nosso povo. O vereador disse que as coisas precisam ser colocadas de forma completa, não simplesmente ficar dizendo que em 1994 os servidores não obteram reajuste. Essa reafirmou que a contadora da prefeitura teria informado que o índice de comprometimento da folha de pagamento estaria entre 46% e 47% e, para confirmar sua justificativa, o prefeito deveria ter encaminhado anexo a um projeto ou balancete contábil para comprovar que realmente a folha estaria no limite prudencial. Disse que as coisas precisam ser colocadas no papel, não apenas falar. E, se realmente procede a informação de que a folha já está no limite, por que continuam contratando mais comissionados? Que o executivo deve valorizar mais os servidores de carreira, os quais estão sofrendo com reajustes insignificantes, onde sequer a inflação está sendo concedida ou que é de direito. Edson sugeriu ao Executivo que, ao menos, seja feita a correção dos outros 5% que deseja conceder até o final do ano aos servidores, pois isto é o mínimo que o prefeito pode e deve fazer aos seus funcionários. Edson reforçou mais uma vez o pedido por melhorias no trecho final da Rua de Fátima, no local conhecido como Canto do Kremer. Até a propriedade de Pedro Kremer, o vereador disse que já foram encaminhados inúmeros pedidos ao secretário de Obras para que seja realizada essa melhoria e não tem jeito. Tem material próximo, então não sabe o que está acontecendo, pois se houver nova enxurrada, aqueles moradores correm sérios riscos de ficarem sem acesso. Os moradores locais não se cansam de implorar pelas melhorias nesse trecho da via, o morro, e não são atendidos. Edson disse que o secretário de Obras deve dar uma atenção para este povo, pois é um pequeno trecho que precisa de manutenção, porque a parte plana da via está em boas condições. O vereador ainda reforçou o pedido por melhorias na via de acesso ao local conhecido como Canto dos Alfres, na localidade de Alto Rio Farias, pois já encaminhou inúmeras indicações solicitando esta melhoria, as quais não foram atendidas, deixando aqueles moradores com acesso em péssimas condições. O vereador falou que as coisas não andam, são muitas reclamações da situação de diversas vias e que o problema não é a falta de maquinários, pois nesse requisito a prefeitura está bem servida, além das inúmeras horas máquinas contratadas de particulares. Edson disse que não sabe onde a prefeitura está colocando material ou realizando serviços com os maquinários, nas vias públicas que não é. Pelo menos não conseguimos ver as melhorias serem realizadas nas vias públicas, de onde só recebemos reclamações. Lembrou-se de quando era secretário de obra e tinha pouco maquinários e a samba e, no entanto, conseguia colocar muito material nas vias públicas. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Edson, a vereadora Vera reforçou inicialmente o pedido por melhorias no trecho final da Rua de Fátima, Canto dos Cremes, confirmando que foram realizados inúmeros pedidos por melhorias para esta via por meio de indicações dos vereadores da bancada do PMDB e as coisas não acontecem, deixam o povo sofrer. A vereadora lembrou que nunca na história desse município foi necessária a população se mobilizar e colocar faixas pedindo melhorias nas vias públicas, e hoje isso está acontecendo, citando como exemplo a que foi colocada por moradores na localidade de Guiomar, Rua José Adão Guesse, para a qual também já fez indicação e até já comunicou o coordenador de obras, que na oportunidade comprometeu-se que realizaria essas melhorias. Vera disse que a faixa foi retirada, porém ainda não sabe se as melhorias
auditorias foram realizadas. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, solicitando à primeira secretária, a vereadora Vera, que procedesse à leitura do parecer do projeto de lei 1582/2016, que, no meio do auditório sediado na sede da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Ao ser colocada em discussão, a própria vereadora Vera se manifestou dizendo ser favorável ao projeto, pois a homenageada merecedora foi maestrina, fundadora do coral da Capela Sagrado Coração de Jesus e harmonista. Vera disse que conheceu a senhora Sofia Mandes Bezer e acha uma homenagem muito justa pelo que ela representou para a nossa comunidade. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do projeto legislativo 212/2016, de autoria do vereador Elisiário e que denomina Rua João Paulo Júnior, na localidade do Louro. Ao ser colocado em discussão, o vereador autor da proposição se manifestou dizendo que teve o prazer de conviver com a família do senhor João Paulo Júnior, pois nasceu e conviveu por muitos anos naquela comunidade, que o homenageado é merecedor dessa honraria, pois sempre foi uma pessoa muito querida na comunidade e os moradores locais também merecem. O endereço Elisiário afirma que existem muitas dificuldades para que as comunidades do interior do município consigam ampliação de redes de energia e a denominação de uma via, tornando-a pública um dos pré-requisitos exigidos pelas empresas fornecedoras de energia. Se com a via denominada já é difícil, imagine sem a denominação. A vereadora Vera também se manifestou dizendo que a homenagem é merecida e a dificuldade é muito grande para os cidadãos conseguirem uma rede de energia e uma iluminação pública, que isto se torna ainda mais dificultoso e impossível se a via não é pública, que a denominação de uma via não é importante somente para a ligação de energia, mas para que os cidadãos tenham um endereço visando facilitar sua localização, seja pelos correios ou empresas que trabalham com entregas. A vereadora Lucide também se manifestou favorável ao projeto, parabenizando os familiares do homenageado pelo empenho. Disse que a homenagem a João Paulo Júnior é justa, porque foi um colono e um dos pioneiros da região onde localiza-se esta via ora denominada. O vereador Valcir também manifestou sua opinião, dizendo que a homenagem é muito justa e que o conheceu muito bem o filho do homenageado, senhor Irineu Pauli, pois foi combatente na Segunda Guerra Mundial, representando o nosso município, que o homenageado não foi combatente, como fora colocado pelo presidente, e sim o seu filho, Irineu. Disse que o imóvel da família está passando de geração para geração, começando com o homenageado João Paulo, passando para Irineu Pauli, posteriormente para Jair Osvaldo Paulo e agora sendo transferido para os filhos do Jair. Disse ser favorável à denominação, pois além dos méritos do homenageado, a via também possui as dimensões necessárias para ser aprovada, conforme prevê nosso plano diretor. O vereador Edson também parabenizou o senhor Jair Paulo pelo empenho na busca das informações dos documentos necessários para que a via reunisse condições e a documentação necessária para aprovação. O vereador Pio também se manifestou, reforçando as dificuldades encontradas por nossos cidadãos para obterem uma rede de energia, mesmo em vias já denominadas, citando como exemplo uma via na localidade de Santa Bárbara, próxima à propriedade do senhor Florindo Schmitz, onde os moradores lutam mais de 1 ano e meio para obter esse benefício e estão encontrando muitas dificuldades. O vereador sugeriu a elaboração de um documento nesta casa para ser encaminhada à empresa responsável pelo fornecimento de energia Celesc, para que tomem providências urgentes. O presidente desta casa atendeu prontamente este pleito, solicitando a elaboração de um documento que deverá ser subscrito por todos os vereadores desta casa e encaminhado à Celesc. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi o projeto legislativo 212
2016, submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente e nada mais a ser tratado, o presidente solicitou ao vereador Edson que fizesse a oração final e, após de eu por encerrado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 10 de maio do corrente, no horário regimental. E para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 3 de maio de 2016. Em discussão, a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à segunda secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura do expediente recebido. Ofício número 23/2016. Antônio Carlos, 10 de maio de 2016. As Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, Agência Regional de Florianópolis. Ao senhor diretor-presidente, Avenida Governador Ivo Silveira, Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina. Senhor presidente, a Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Carlos, representada pelo seu presidente, senhor Elisiário José Schmidt, ao final assinado, vem diante dessa autoridade administrativa dizer e ao final requerer. O município de Antônio Carlos tem sua economia voltada basicamente para a agricultura, sendo um dos responsáveis pelo abastecimento de nossa capital com produtos hortifrutigranjeiros, onde seu crescimento nos últimos anos vem sendo de forma acelerada, principalmente na zona rural. Atualmente, os agricultores vêm encontrando muita dificuldade para armazenar e embalar seus produtos por falta de energia elétrica, uma vez que esse tipo de atividade é feita após a rotina do dia, isto é, no início da noite e muitas vezes pela madrugada. Registramos também que os moradores da comunidade de Santa Maria, Egito, Rocinha e Rancho Miguel desse município já se manifestaram de forma expressa a esta empresa, pelos problemas acima, bem como pela constante queda e falta de energia nas redes existentes. Diante disso, esta Casa Legislativa tem recebido inúmeros pedidos no sentido de encontrar uma solução para esses problemas que dependem tão somente dessa conceituada empresa. Assim, do acima exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que, juntamente com o Departamento Técnico da empresa, elabore projetos e programas no sentido de proceder uma manutenção periódica nas redes existentes, bem como construir e ou ampliar novas linhas elétricas no interior de nosso município, objetivando atender os reclames de nossos agricultores, que, ao nosso entender, é de extrema necessidade. Por oportuno, informamos que a maioria das ruas em nosso interior são projetadas de acordo com o plano diretor, nominadas e bem conservadas. Na expectativa de sua atenção e do pronto atendimento, ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos necessários em nosso endereço e telefone impresso no ofício. Atenciosamente, Elisiário José Schmidt, presidente, e demais vereadores Abraão, Feltz, Edson, Anice, Vera, Valcir, Lucide, Pio Elias e Adelmo Có. Indicação número 059/2016. A vereadora que esta subscreve, amparada no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie o mais rápido possível o preenchimento de um buraco que está se formando no cruzamento entre as ruas 6 de Novembro e João Henrique Pauli, trevo de acesso à rua 6 de Novembro, ao lado da Praça Angieta, no sentido da Igreja Matriz. Referido buraco vem aumentando seu diâmetro e já oferece riscos de acidente, especialmente aos motociclistas. Sala das Sessões, em 10 de maio de 2016. Vera Lúcia Conde Silveira, vereadora. Indicação número 058/2016. A vereadora que esta subscreve, amparada no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Jaison Bazei, secretário de Esportes e Turismo,
para que providencie com a máxima brevidade possível segurança para o prosseguimento do Campeonato Municipal de Futebol, tendo em vista aos incidentes já ocorridos. Pede-se a viabilidade para buscar, junto ao comando da Polícia Militar, a possibilidade de liberação de efetivos para as rodadas do campeonato. Esta preocupação com a segurança é manifestada por munícipes que acompanham referido ao campeonato. Inclusive, houve pessoas que vieram até o Legislativo para manifestar esta preocupação. Sala das Sessões, em 10 de maio de 2016. Vera Lúcia Conde Silveira, vereadora. Indicação número 060/2016. A vereadora que esta subscreve, amparada no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, que viabilize, junto à empresa responsável, governo do Estado, a instalação de uma câmara de segurança em frente ao Colégio Estadual Altamiro Guimarães, para que tenhamos mais segurança em frente ao citado estabelecimento de ensino. Referido pleito vem atender aos inúmeros pedidos de pais de alunos que estudam neste colégio, especialmente à noite, onde há grande movimentação de pessoas alheias ao local. Sala das Sessões, 10 de maio de 2016. Vera Lúcia Conde Silveira, vereadora. As indicações da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Não temos ninguém inscrito no expediente da casa. Eu convido hoje Lucieni, delegado do sindicato, de Antônio Carlos, para fazer sua explanação. Boa noite, senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Boa noite aos munícipes, aos internautas, e uma boa noite aos servidores públicos do município de Antônio Carlos, e principalmente aos servidores que aqui estão nesta noite. Uma boa noite ao senhor João Alves, presidente do Sintramar, que nos honra com sua presença. Agradeço ao senhor vereador Elisário José Schmidt, presidente desta casa, que disponibilizou novamente esta tribuna ao Sintramar, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Angelina e Região, que representa os servidores públicos do município de Antônio Carlos. Venho aqui externar novamente o que os servidores públicos municipais pensam sobre o aumento de 4% sobre os salários do funcionalismo do ano de 2016. Queremos, senhores vereadores, que digam não a esse projeto, porque achamos um descaso ao funcionalismo público, um projeto de aumento enviado ao Poder Legislativo, pelo Poder Executivo desse município, sem o devido tempo para ser debatido, apreciado, discutido e votado. Sendo que a Câmara de Vereadores e a FECAM já haviam notificado a Prefeitura em fevereiro do corrente ano sobre a data limite estipulada por lei para a negociação salarial dos servidores municipais. Agradeço o empenho dos vereadores que aqui estiveram nessa tribuna para defender o funcionalismo, cada qual com sua ideologia. E quero fazer algumas considerações sobre o que foi debatido sobre essa matéria. Primeiro, quero deixar claro ao ex-vereador Alcides que o Sintramar em nenhum momento ofendeu e irá ofender a pessoa do seu Paulo Remor, o prefeito municipal. Tampouco comparamos essa gestão com gestões anteriores. Comparamos, sim, a defasagem salarial do servidor de Antônio Carlos com os dois servidores dos municípios vizinhos. Aproveitando o momento, quero afirmar perante aos senhores que o Sintramar não compactua com nenhuma ideologia político-partidária, e essa afirmação se estende à minha pessoa. Eu não tenho nenhuma afinidade com partido político. Tenho afinidades com pessoas que são partidárias. E como vivemos num regime republicano democrático, cada cidadão tem o direito de se apegar ou não
a ideologias políticas. Realmente, senhor Alcides, é uma falta de consideração 4% no aumento do salário do funcionalismo. Esse aumento vai contra a grande importância que o servidor público exerce no município. E quero dizer que um funcionário privado não pode ser comparado a funcionário público. Se a empresa privada, a qual o ex-vereador trabalha, não lhe concedeu um reajuste digno, procure o seu sindicato. O Sintramar não está aqui batendo em cima de tecla. Estamos aqui debatendo em cima de um artigo da Constituição Federal, promulgado em 1988, que é a Lei Suprema da República Federativa do Brasil. Então, senhores vereadores, estamos aqui reivindicando o que é nosso por direito. Direito assegurado pelo inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Quero informar aos servidores municipais que o chefe do Poder Executivo não pode demitir o servidor público efetivo, ou seja, aquele servidor que ingressou no serviço público por meio de concurso público, não poderá sofrer demissão só porque a administração pública alcançou o limite prudencial de seu gasto com a folha de pagamento de pessoal. Antes de demitir o servidor, senhora vereadora Lucide, a administração pública tem que realizar várias ações, entre elas estão a redução de gastos com cargos comissionados, redução de gratificações e outras medidas que aqui já foram expostas. Senhora vereadora Lucide, já que a senhora relatou que vários municípios estão demitindo funcionários, e isso não vou discordar da senhora, mas vou citar aqui alguns exemplos, como o de Brusque, que no início deste corrente ano, precisamente no dia 11 de janeiro de 2016, o prefeito demitiu todo o secretariado e cargos comissionados, e que no dia 22 de março deste corrente ano, ofereceu 11,36% de aumento ao funcionalismo, e na oportunidade o prefeito de Brusque, o senhor Roberto Pedro Prudêncio Neto, destacou que o índice oferecido foi o maior entre as prefeituras do Brasil, que isso só foi possível graças à gestão responsável que vem adotando. Em um momento de crise econômica, relatou o prefeito, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde muitos municípios já estão comprometidos, trabalhamos para dar o melhor para os nossos servidores. Sabemos da importância que eles têm. Esse índice só foi possível porque adotamos uma gestão equilibrada, tomando as medidas necessárias no momento certo. Vou citar também o prefeito de Itajaí, o senhor Jandir Bellini, que cortou 30% do seu salário, demitiu 20% dos cargos comissionados e cortou 50% das gratificações e renegociou 20% dos contratos. O prefeito de Chapecó, José Caramori, reduziu 30% do seu salário e também reduziu os dos comissionados. O prefeito de Florianópolis também reduziu 30% do seu salário. Em Santa Catarina, senhores vereadores, 25 municípios já aderiram a essa ação de reação à crise. Na maioria deles, o prefeito cortou o próprio salário, determinou ainda a redução do vencimento do vice e dos secretários. Em quase todos, houve cortes de horas extras, gratificações e até mesmo diárias. Outra estratégia utilizada é a renegociação de contratos. Em casos mais drásticos, servidores públicos comissionados foram exonerados. Em sua explanação, senhora vereadora Lucide, a senhora fez o seguinte questionamento. Vocês acham que, em pleno ano eleitoral, e se fosse possível, o prefeito não concederia um reajuste maior e melhor? Eu faço agora um questionamento à vereadora. Desde o dia 4 de 2016, onde o sindicato protocolou um requerimento referente à reposição salarial dos servidores junto à prefeitura, e até o dia de hoje não obtivemos nenhuma resposta.
Então, senhora vereadora, por que o prefeito fechou as portas para essa negociação com o sindicato? Por que o prefeito virou as costas para o funcionalismo? Outro questionamento é que a administração municipal prevê na lei orçamentária anual uma inflação projetada de 8%. Por que não repassar esse valor ao funcionalismo? Vou ler o que diz o documento. Mensagem de encaminhamento da lei orçamentária anual para 2016. No quarto parágrafo diz: para a determinação do volume de recursos que cada uma das unidades gestoras da administração municipal irá dispor em 2016, levou-se em consideração a evolução da receita nos últimos 3 exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2015, a alteração da legislação tributária, a ampliação da base de cálculo dos tributos municipais, renúncias de receitas decorrentes dos incentivos fiscais autorizados e uma inflação projetada para 2016 de 8%. Quero ressaltar que o sindicato não está fazendo alarde sobre esse assunto da reposição salarial. Estamos, sim, lutando por direitos adquiridos por lei. E lei sancionada não foi feita para ser discutida. Lei foi feita para ser cumprida. Acredito que não é o Sintramar que vai ditar qual caminho o Executivo Municipal deve tomar, para que nossos direitos sejam mantidos. Afinal, o chefe do Poder Executivo é muito bem assessorado por seus secretários e seus comissionados. Mas também acredito que alguns ajustes serão necessários, pois o Sintramar vai continuar lutando pelo que é justo. Preciso citar a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Inciso 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstra a origem dos recursos para o seu custeio. Inciso 6º. O dispositivo no inciso 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento da remuneração de pessoal de que se trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Para finalizar, agradeço novamente ao senhor Elisário, presidente dessa Casa Legislativa, por ter concedido esse espaço ao Sintramar. E dizer que o funcionalismo entende que, em decorrência do Poder Executivo enviar esse processo em uma data totalmente equivocada, essa votação precisa ser hoje, para preservando desta maneira o Poder Legislativo Municipal. Senhores vereadores, votem com suas consciências limpas, porque o funcionalismo não ficará desamparado. E o senhor Joel está aqui para confirmar isso, que o Sintramar irá realizar todas as ações necessárias para que nosso direito seja mantido. Uma boa noite e muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Temos alguns projetos. Solicito a primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Emenda supressiva ao projeto de lei número 1585/2016. Suprime o artigo 2º do projeto de lei acima mencionado.
Parecer. Visa a presente emenda supressiva suprimir a artigo 2º do projeto de lei número 1585/2016, que concede revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Justifica o pedido dizendo que um dos diferenciais da presente administração é o respeito com o dinheiro público e que os gestores municipais, incluindo os secretários, não gozam frequentemente de diárias quando realizam serviço em locais distantes dessa cidade, e para comprovar o alegado, no ano de 2015 foi despendido a pífia importância de R$ 16.469,20 em diárias, e no corrente ano tão somente a soma de R$ 379,68. Mesmo assim, requer a aprovação da presente emenda para que as diárias permaneçam inalteradas. O pedido ora formulado é matéria interna e local prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988 e artigo 162, parágrafo 2º do regimento interno dessa Casa Legislativa. Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da presente emenda supressiva, que, sob o aspecto legal, em nada impede sua aprovação. Sala das Sessões, em 3 de maio de 2016, relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros das comissões. De acordo, Vera, Adelmo, Lucide, Edson e Anice. Temos mais uma emenda, um parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Emenda modificada ao projeto de lei número 1585/2016. Modifica o artigo 3º e 5º do projeto de lei acima mencionado. Parecer. Visa a presente emenda modificativa modificar o artigo 3 e 5 do projeto de lei número 1585/2016, que concede revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Justifica o pedido dizendo que, diante da emenda supressiva antes apresentada, se faz necessário e obrigatório modificar o texto do artigo 3º do projeto citado, uma vez que se aprova aquela emenda. As diárias permanecerão inalteradas. Quanto à modificação do artigo 5º, justifica dizendo que houve erro formal no ano indicativo da lei orçamentária anual. O pedido ora formulado é matéria interna e local, prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988 e artigo 162, parágrafo 5º do regimento interno desta Casa Legislativa. Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade da presente emenda modificativa, que, sob o aspecto legal, em nada impede sua aprovação. Sala das Sessões, em 3 de maio de 2016. Relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros das comissões. De acordo, Vera, Lucide, Adelmo, Edson e Anice. Coloco as duas emendas em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à vereadora Vera também fazer a leitura do parecer do projeto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto de Lei número 1585/2016. Parecer. Visa o presente projeto de lei conceder a revisão geral anual dos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988.
Argumenta o Poder Executivo que tal medida objetiva conceder aos servidores municipais a revisão geral anual conforme preceito constitucional acima citado no percentual de 4% no vencimento dos servidores municipais, bem como no subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, na remuneração dos coordenadores, do assessor de comunicação, correspondente à inflação no período de abril de 2015 a outubro de 2015, medida pela variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo IPCA e apurado pelo IBGE. Dispõe ainda referido projeto que fica autorizado pelo chefe do Poder Executivo a conceder a complementação de 5,173% da revisão geral anual de que se trata no mesmo dispositivo constitucional, correspondendo ao período de novembro de 2015 a março de 2016, no momento em que estudos comprovem que o comprometimento da receita corrente liquidada não extrapolará os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Justifica o pedido dizendo que tal medida visa manter o poder aquisitivo da remuneração dos servidores corroída pela inflação no período de abril de 2015 a outubro do mesmo ano, ao mesmo tempo em que valoriza os funcionários municipais. Salienta que o percentual adotado para conceder a revisão impactará diretamente na folha de pagamento e, consequentemente, aumentará o índice de despesa total com o pessoal, que atualmente importa em praticamente 49% da receita corrente líquida, ou seja, 2,3%, para alcançar o limite prudencial instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, para que o gestor não sofra qualquer tipo de sanção ao desrespeitar lei federal, optou por conceder uma revisão geral mais modesta do que no ano anterior. Dispõe ainda, em sua justificativa, que se a receita corrente liquidada deste ano superar as expectativas depositadas, o próprio projeto de lei prevê a possibilidade de repor as perdas inflacionárias do período de novembro de 2015 a março de 2016, totalizando assim os 12 meses estipulados pela Constituição. Finaliza dizendo que, como medida de justiça, pretende também que, referida com recomposição das perdas inflacionárias no período, seja extensiva aos agentes políticos nos mesmos percentuais dos servidores. O pedido ora formulado é matéria de interesse interno e local, prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e autorizada pelo inciso 10 do artigo 37 do mesmo dispositivo constitucional. Referido projeto foi protocolado na Secretaria desta Casa Legislativa em data de 12 de abril de 2016, muito embora haja entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que essa matéria, em ano eleitoral, deva ser analisada e votada até 5 de abril, 180 dias antes da eleição, artigo 73, inciso 8 da Lei 9.504/97. Entendemos que a reposição de índice inflacionário que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo é um direito consagrado do trabalhador previsto no dispositivo constitucional já citado. Portanto, ao nosso entender, tal somente a recomposição da perda inflacionária dos últimos 12 meses não caracteriza qualquer intenção ou benefício visando o pleito eleitoral. Sobre o assunto, temos prejulgados do Tribunal de Contas e do Tribunal Eleitoral de nosso Estado e entendimentos dos mais renovados doutrinadores que assim se expressam. Trecho de prejulgado do nosso TCE Santa Catarina, que faz referência à questão subcitada. Segundo a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação ao artigo 73,
inciso 8 da Lei número 1504/97, decisão número 21.296, de 12 de 11 de 2002, corroborar pela redução TSE número 21.518, de 7 de 10 de 2003, e pela resolução TSE número 21.610, de 5 de 2 de 2004, a revisão geral anual da remuneração não pode exceder a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, ou seja, no caso das eleições municipais, das perdas verificadas no 1º de janeiro deste ano até a data da lei específica que conceda a revisão geral. Comunicado FECAM alertando prefeitos referente à revisão geral anual dos servidores públicos e atenção do prazo eleitoral, conforme o comunicado no 10 de 2016, enviado ao Poder Executivo em 19 de 2 de 2016. Por fim, se torna imprescindível que os gestores públicos evitem o reajuste das remunerações de servidores públicos, além da inflação, seja em decorrência do atual cenário econômico decorrente da queda de receita, seja em decorrência da conduta vedada, descrito no artigo 73, inciso 8 da Lei Federal número 9.504/1997, a contar a partir de 5 de abril. De todo o exposto, entendemos que o presente projeto de lei encontra-se revestido das formalidades legais e constitucionais, razão pela qual nada impede sua aprovação. Sala das Sessões, em 3 de maio de 2016, relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão, de acordo, Vera, Adelmo, Lucido, Edson e Anice. Com todo respeito aqui, esse parecer, eu acho que todos os vereadores têm as cópias, né? Onde a gente pulou 5, 6 páginas aqui, porque se nós for para ler tudo, vai até amanhã, né? Antes de botar o projeto em discussão, o jurídico dessa casa quer fazer alguns comentários. A palavra é sua, doutor Telmo. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, colegas de trabalho presentes. O parecer já deixou explícito, né, do que trata a matéria. A lei eleitoral, ela diz o seguinte: a partir de 5 de abril, 180 dias antes das eleições, até a posse dos eleitos, é proibido aos agentes públicos fazerem, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano eleitoral. O que quer dizer isso? Muitos juristas interpretam da seguinte forma, que no ano eleitoral, o projeto de lei que for discutido e votado após o dia 5 de abril, ou seja, 180 dias antes das eleições, só pode ser concedida a revisão do ano, ou seja, janeiro, no caso dos servidores do município de Antônio Carlos, seria só janeiro, fevereiro, março e abril. Só 4 meses, que daria mais ou menos 2,9%. Se levarmos isso em conta a lei eleitoral. No entanto, existem entendimentos, que consta do parecer, entendimentos jurisprudenciais e doutrinários contrários, que se for dados tão somente a recomposição da perda inflacionária, pode ser a qualquer momento. É o caso do projeto que o prefeito está dando tão somente a perda inflacionária. Então, muitos juristas entendem que é possível. Esse projeto, eu me preocupei muito, a doutora Marilene, antes dela se afastar, eu já estive aqui 2 vezes conversando com ela, consultei vários advogados, e a área jurídica não é uma ciência exata. Vocês sabem disso. Não é exata. Não é 2 mais 2, não é 4. Existem uns que concordam que deva se aplicar a lei eleitoral, só aos 4 meses, e existem outros entendimentos que possa dar a perda inflacionária a qualquer momento. E eu vejo
depois de muito estudo, a gente chegou à conclusão que não pode sobrar para o empregado. Né? Tanto é que o parecer, eu adoto o mesmo parecer da doutora Marilene, titular da cadeira, que ela deixou a conclusão pronta no sentido da aprovação. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha explanação é mais no sentido de que os senhores não se surpreendam com uma possível restrição do Tribunal Regional Eleitoral. Só isso. É o que eu quero dizer. Não se surpreenda, porque pode vir uma restrição por ter aprovado fora do prazo. No entanto, é uma restrição totalmente defensável. Isso que é o mais importante, né? Ela é defensável porque a Constituição Federal, ela assegura ao trabalhador a reposição do índice inflacionário dos últimos 12 meses. E eu vejo que uma lei, ela não pode se sobrepor a uma lei maior. Então, eu quero que vocês sejam iluminados e votem com as suas consciências. Muito obrigado. Tudo bem. O projeto agora, ele está dizer como a gente está atrasado. Eu também gostaria de perguntar por que o prefeito deixou chegar nessa situação? Por que ele não mandou esse projeto antes e venceu o prazo? Nós fizemos uma indicação pedindo ao prefeito mandar o projeto do reajuste antes do tempo, para a gente analisar, discutir e para ver qual é o reajuste digno que a gente podia dar para os funcionários. Na verdade, isso aqui não é reajuste, nem a inflação. Então, é mais um motivo que eu questiono. Por que ele não enviou esse projeto antes de passar o prazo? Porque ele sabia. A partir de fevereiro, ele já sabia que a partir de abril, até dia 5 de abril era o último prazo, ele poderia ter mandado esse projeto antes. Eu não poderia responder, deixo ao presidente, porque é uma questão de ordem administrativa e eu não teria competência para poder responder. Não, a colocação que eu faço, se ele manda esse projeto antes de vencer o prazo, ele não estava nem preocupado de fazer o reajuste para os funcionários, ele podia dar a inflação e mais o reajuste. É correto. Isso que eu tenho para dizer. Correto. O projeto está em discussão. Eu quero falar alguma coisa também. Vereadora Vera. Eu quero falar o seguinte. O prefeito, ele não se preparou para poder dar um aumento digno para os nossos funcionários. Ele já deveria ter se preparado ano passado, porque ele já sabia que esse ano era um ano de eleição, e dia 5 de abril já era para estar aqui na nossa casa, já era para ter sido aprovado o aumento dos funcionários. Mas o que ele fez? Ele nem se importou com nossos funcionários públicos. E o seguinte, a folha só diz que não tem condições de dar, que a folha está inchada, está cheia, está inchada. Está inchada, mas está colocando mais funcionários comissionados. Aí eu pergunto, qual é a real situação? Está inchada para dar aumento para os funcionários, mas está colocando mais funcionários comissionados. Então, não poderia também. Se não tem dinheiro para dar aumento para os funcionários, não tem mais também para poder colocar mais funcionários. Mas, como é ano de eleição, está colocando funcionários para ganhar votos, tem que pensar um pouquinho. Está deixando nossos funcionários para trás e está privilegiando alguns. Então, do parâmetro é esse que ele deveria estar olhando isso aí. E ele não está olhando. Eu acho que ele deveria, sim. Ele não quis dar, não se preparou, deixou passar o prazo para poder dar só a inflação, nem está dando toda a inflação, está dando 4%, que para mim isso é uma merreca.
fico muito triste porque os funcionários merecem muito mais. Eu sei, fui secretária de saúde, sei o quanto eles trabalham, não só a saúde, a educação, a obra, todos os funcionários trabalham muito e eles estavam esperando por um aumento digno, porque tudo subiu. E, no momento, o que o prefeito tem para oferecer para eles? E vai e diz que o Tribunal de Contas não deixa dar o aumento. Não deixa, não. Ele não quis dar. Porque se ele toma algumas atitudes antes do mês, lá em março, se ele faz isso, ele toma outras atitudes, como leu o Lucianir aqui, teria sim. Porque sempre dizia que o Geraldo era cabido de emprego à prefeitura. E hoje, quantos ele colocou a mais? Para quê? Agora chega nesse momento e não tem um dinheiro para dar reajuste. A inflação, nem sequer o reajuste, nem a inflação ele está dando. Então, eu acho que isso, olha, é com o coração partido que eu vou ter que aprovar, porque, assim, ó, como o Luciani diz, alguns não querem que a gente aprove, Luciani, só que é um direito de todos os funcionários. 4% é 4%, é alguma coisa. Só que, assim, ó, está nas nossas mãos, eu vou ter que aprovar. Eu sei que muitos querem e outros não querem, mas como é um direito do funcionário, eu vou ter que aprovar hoje, vou aprovar com o coração partido. Mas quero fazer um apelo a vocês dois, tanto o diretor como ele, que vá adiante, lute por eles, porque os funcionários merecem muito mais, porque isso é uma vergonha. Porque se não tivesse colocando gente, inchando mais a folha, até se pensava, mas não é o que aconteceu. E vocês olham bem, a partir dessa data, dessa aprovação, se não vai entrar mais alguém até a eleição como cargo comissionado dentro da prefeitura. Porque poderia, sim, tirar as gratificações, tentar ver como poder fazer algo para o nosso funcionário público ganhar um pouquinho melhor. É isso que eu quero dizer. Zay, vou aprovar coração partido. Tá bom, Vera. Também quero discutir esse projeto. Vários funcionários me procuraram pedindo para não aprovar esse projeto. Mas isso não é um projeto de aumento. Isso aí é uma reposição de salário. E isso o funcionário não pode perder. Essa reposição. Se fosse um aumento de salário que aparecesse aqui com 2%, 3%, eu ia ser contra. Mas como é uma reposição, isso vai demorar anos a recuperar essa reposição de salário. Então, eu queria deixar bem claro aqui, o presidente do sindicato, o delegado, que procure os direitos dos funcionários. Os funcionários vão procurar vocês. Eu, como presidente dessa casa, esperei esse projeto chegar para mim poder dar um aumento para o meu funcionário também. Infelizmente, eu não pude dar, porque demorou e a gente sempre dava o mesmo aumento que a prefeitura dava, para não sair boato na rua que os funcionários ganharam mais do que o funcionário. Então, eu peço à bancada do PMDB que aprove esse projeto, pelo menos os nossos funcionários não tenham perca salarial. Vereador Edson. Cada um pensa da maneira como sente e vê a realidade. Eu já vejo em outros lados. A receita de Antônio Carlos, nenhum momento caiu de receita. Isso está comprovado, eu tenho dados. Desde 2012 até 2015, a receita que foi repassada para o nosso município, tanto como do Estado como federal também, é mais de 4 milhões aumentou, a partir de 2012 até 2015. Aí eu pergunto, como que não tem para dar um reajuste para os funcionários? Agora eu já vejo de outra forma, ô presidente. Se ele estivesse dando aumento de 3%, aí sim eu ia já estar mais contente. Porque daí ia ter a inflação de 9 e pouco, mais 3. Aí já ia ter
um índice melhor. Mas da forma como foi colocado, tratado, a gente já discutiu bastante. Eu, como vereador, eu não vou aprovar esse projeto, eu vou me abster. Eu não vou fazer parte dessa votação, porque é desrespeito com os nossos funcionários, porque a gente fez a indicação para ele, ele nem sequer se movimentou, se manifestou de ter interesse para discutir, tanto como nós vereadores, tanto como do presidente do sindicato, como delegado do sindicato. Ele simplesmente atende, depois esquece. Então, desse tipo, dessa maneira, eu vou me abster dessa votação. Eu não vou fazer parte dessa votação. E se alguém quiser me acompanhar, eu também faço questão, se alguém puder me acompanhar. Mais algum vereador? Vereador Lucide? Boa noite, senhor presidente. Como eu já falei há 2 semanas atrás, quando usei a tribuna, todo ele sabe que os funcionários públicos são merecedores de um aumento maior, mais justo e digno pelo trabalho que eles realizam no município. Defendo os funcionários sempre, sou funcionária pública também, mas conversei com o assessor jurídico da prefeitura, eles disseram que agora não tem condições de oferecer mais, mas eu sou favorável a esse 4% e tenho certeza que assim que possível, e se possível, o prefeito vai cumprir o que ele prometeu e vai dar a outra reposição. Vereador Valci? Eu hoje gostaria de estar participando desta votação com a reposição, com mais 5, 6 ou até quem sabe 10%. Porque o nosso funcionarismo público é merecedor, com certeza, e que esses 3 anos já somaram talvez uma reposição não tão significante para o nosso povo de Antônio Carlos, nosso funcionário. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor Telmo falou, nós aprovando essa reposição de 4%, não significa que o trabalhador vai deixar de lutar por seu direito, que isso é um direito dele, adquirido, essa reposição inflacionária. Então, como é uma reposição, não é um aumento, como o presidente Zaio falou, eu sou a favor desse projeto de 4%, pelo menos isso. Eu gostaria que fosse mais. Os nossos funcionários são merecedores, mas também entendo a parte do Poder Executivo. Mais algum vereador? Eu voto a favor deste projeto para não deixar os servidores com uma defasagem salarial ainda maior. Esses 4% representa menos da metade do que foi a inflação do período. O princípio básico da administração pública para atingir seus objetivos se chama planejamento. Nota-se que o prefeito jamais planejou ações que valorizasse o servidor público, pois entrega sua gestão sem ter dado aumento real de salário. Pelo contrário, com perdas inflacionárias. É uma pena. Mas não posso deixar de aprovar esses 4%. Eu acho que nosso funcionário, ele merece alguma coisa. Então, sou favorável desse projeto. Mais alguém? O projeto está em votação. Vou fazer a votação um por um. Vereador Pio, microfone, por favor. Sou favorável ao projeto. Vereador Adelmo. Aprovo o projeto. Vereador Lucide. A favor do projeto. Vereador Valci. Sou favorável do projeto. Vereador Edson.
Já me manifestei e sou pela abstenção. Vereador Abrão. Eu estou a favor do projeto. Vereadora Vera. Eu falei, estou aprovando com o coração partido. Gostaria que tivesse sido o 9, pelo menos a inflação. Vereadora Anice. Sou favorável à aprovação deste projeto. Deu 7 votos a favor e uma abstenção do vereador Edson. Aprovado o projeto. Temos o projeto do Legislativo. Solicito a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto Legislativo número 203 de 2014. Concede revisão geral de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal nos subsídios dos vereadores e nos vencimentos dos servidores, diretores e assessores da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, Santa Catarina e de outras providências. Parecer. Visa o presente projeto de lei conceder a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo, apresentados e pensionistas, tal como preconiza o artigo 37(10) da Constituição Federal. Argumenta o chefe do Poder Legislativo que a revisão geral é obrigatória, por força do comando constitucional suplicitado, podendo ser realizada pela recomposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses apurados pelo IBGE. Sustenta que, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, é possível a atualização tanto do INPC quanto do IPCA e, por assim ser, institui o índice de recomposição da inflação pelo IPCA no percentual de 9,39%. Resta evidente que o pedido, ora formulado, é matéria interna e local, prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, atribuição esta igualmente prevista no regimento interno da Câmara de Vereadores, na linha A do inciso 3 do artigo 23 daquele texto legal. Também é evidente e possível que a revisão seja concedida por lei de iniciativa desta Casa Legislativa, tal como preconiza o prejulgado número 2102, de 29 de 8 de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Além disso, a própria Constituição Federal, no artigo 37(10), estabelece que a remuneração dos servidores públicos e subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Por outro lado, é bem verdade que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já pacificou entendimento pelo qual a revisão geral anual com a recomposição das perdas inflacionárias pode e deve ser feita com a aplicação de um dos índices oficiais de medição de inflação obtidos pelo IBGE, podendo-se utilizar tanto o IPCA quanto o INPC, conforme prejulgados 100.355, assim visando o cumprimento do preceito constitucional disposto no artigo 37(10) da Constituição Federal e na forma da linha A, terceiro do artigo 23 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e do prejulgados 1.355 e 2.102 do TCE, nada impede atender a prestação desta Casa Legislativa, uma vez que o referido projeto encontra-se revestido das formalidades legais e constitucionais. Sala das Sessões, em 3 de maio de 2016. Relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão, de acordo. Vera, Adelmo, Lucide e Anice. Foi dado para assinar?
Tu assina? Não, tem que ser antes. Quem faz parte tem que ver. Edson. O projeto está em discussão. Quero falar um pouquinho desse projeto também. Eu, como presidente dessa casa, eu gostaria de ter dado um momento melhor para os nossos funcionários também. Até nós próprios também, que a gente fica um ano todo sem receber nada. A gente conseguiu dar uma inflação 9,39, mas graças fechado, não corremos o risco de perder nada, porque aqui o projeto do prefeito só está dando 4, os 5 ninguém sabe se dá. Então é complicado esse projeto do prefeito. E a gente também não pôde dar um aumentozinho de salário por causa do projeto do prefeito. Então, eu gostaria que os vereadores também aprovassem esse projeto aqui, porque é uma reposição salarial também. Então, eu peço a todos que pensem um pouquinho e votem nesse projeto. Mais alguém queira discutir? Vereador Edson, líder da bancada. Mais uma vez, questiono. O vereador Zay falou mais uma vez que de repente se o prefeito vai dar os 5%. O presidente, o prefeito, ele é por lei, ele vai ter que dar mais aqueles 5%, pelo menos a inflação. Isso é por lei. Ele vai ter que demitir secretários ou cargo comissionário. Ele é por lei pagar esses 5%. Você justo também, eu até, se o outro projeto tinha vindo 9,35, eu ia até votar a favor. Mas como eu me abstive naquele outro, eu vou ser coerente também, eu vou me abster nesse daqui, porque senão também não vou ser coerente com os outros funcionários da forma da votação. Nada contra, é bem-vindo. Só que aqui está sendo diferente. Pelo menos vai dar 9,35, né? Se não me engano. 39. Vai ser dado agora e eles vão receber a partir dessa data, né? Então, aí eu vejo o que eu vou fazer na hora da votação. Mais algum vereador? Vereador Sidney? Não quero fazer demagogia nessa casa, só que eu acho que a gente tem que ser justo. Eu, na realidade, eu gostaria, a minha opinião, sincera, é que nós aqui na casa tivéssemos agora o mesmo percentual dos outros funcionários e futuramente o restante. Por isso que eu vou rejeitar esse projeto. É a minha opinião pessoal. Vereador Valci? Vereador Adelmo? Não? O projeto está em votação. Um por um novamente. Vereador Pio. Se fosse o mesmo percentual do vereador, foi dado o mesmo percentual do prefeito, eu era a favor do projeto. Assim eu vou me abster. Vereador Adelmo. Eu sou favorável ao projeto, porque é a reposição, você não pode fugir disso. Vereador Lucide. Como eu já falei, eu acho que a gente deveria seguir os outros funcionários públicos também. Não é o fato de ser justo ou não ser justo, só que eu acho que agora, nós aqui dessa casa, deveríamos ter o mesmo percentual dos funcionários públicos. Eu vou votar contra. Vereador Valci. Eu acompanho o vereador Adelmo, porque a gente está ganhando apenas a reposição. Não é nenhum aumento, é reposição do salário que a gente está ganhando. E se a casa pode passar isso para os seus funcionários do Poder Legislativo,
Eu acho que nada mais justo também. Eu sou a favor. Vereador Edson. Eu vejo que a vereadora Lucide está invocada. Porque, sinceramente, vereadora, a senhora defender o prefeito numa situação dessa, isso é fazer demagogia. Demagogia, quem está fazendo é o prefeito Paulo Remor, como os funcionários públicos de Antônio Carlos. E agora, sinceramente, vereadora, a senhora apoiar o prefeito que faz demagogia como os funcionários públicos. Eu me abster antes porque, justamente, ele nem bola deu para os funcionários. E se ele tivesse dado pelo menos 9,39, eu tinha votado a favor. Aí, naquele momento, eu me abster. Como o presidente já se justificou, ficou esperando para o prefeito elaborar o projeto para dar o índice da inflação e do reajuste, e não aconteceu, eu me abstive antes, mas da forma como foi conduzido, ele está dando 9,39 a inflação no momento, então vou ser favorável. Vereador Abrão. Eu estou a favor do projeto. Vereadora Vera. Eu vou ser a favor, porque é como foi falado, a inflação é um direito do funcionário. Eu vejo que a Lucide, aí ela não olhou o direito do funcionário público na hora da aprovação do projeto ali, aqueles 4%. Então, ela deveria ter defendido o funcionário. Eu vi a favor do funcionário, a favor do projeto, 4% para ele não perder, porque é um direito dele já. Teria que ser o 9,39%, assim como o nosso presidente está dando. É um direito. E eu fui a favor, porque muitos funcionários me procuraram e disseram, é um direito nosso, eu quero 4%. Outros não queriam, mas como é um direito meu, eu vou querer essa... Não é aumento, é a inflação. E quero, como eu disse, que o sindicato brigue para ganhar inteiro agora. Não é um direito. Agora, você querer fazer média, não, né? Vereadora Anice. Sou favorável à aprovação deste projeto. Eu só queria comentar aqui com a vereadora Lucide. Se ela não quer o aumento, eu não dou. Eu tiro o aumento dela, se ela não quiser. Porque a Câmara de Vereador é a prefeitura é outro. Claro que a gente sempre obedeceu o índice de lá com aqui. Agora, a reposição de salário, eu dou fechado. Não preciso dar em 2 vezes. Então, é meio complicado, vereadora. Nós temos uma abstenção e uma rejeição. Nós temos 6 votos favoráveis. O projeto está aprovado. Não temos ninguém no expediente do dia. Não havendo nada mais a se tratar, convido todos para nós fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governo, mina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.